Para proferir, então, a conferência de abertura desta 28ª reunião brasileira de antropologia, convidamos o professor Alfredo Wagner. O professor Alfredo Wagner é atualmente professor colaborador da Universidade do Estado do Amazonas e da Universidade Federal do Amazonas. É referência em estudos sobre povos tradicionais, etnicidade, conflitos, movimentos sociais e processos de territorialização. É ainda coordenador do internacionalmente reconhecido projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Passamos, então, agora a palavra ao professor Alfredo Wagner, que irá proferir a conferência intitulada Práticas Antropológicas no Tempo da Recodificação. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu sou bastante agradecido à diretoria da ABA pelo convite e espero, que a gente consiga trabalhar daqui para frente. Já temos, assim, agora quase que assembleias, comícios, pela quantidade de pessoas. Saímos muito de um tempo de reuniões mais restritas, e estamos avançando para um tempo de reuniões mais amplas, que eu espero que permitam abrir os debates, arejar os procedimentos e trazer relações democráticas e mais duradouras para o nosso trabalho. Eu gostaria de começar falando das dificuldades colocadas às práticas de pesquisa e antropologia hoje. O título, O Tempo da Recodificação, ele se refere especificamente a um fato, a uma ordem de fatos que marca a sociedade brasileira hoje, que se refere especificamente, às modificações e alterações, às reformas dos códigos que regem a sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem 17 códigos em vigor, são 17 códigos do ordenamento jurídico brasileiro, e apenas 2 foram aprovados após o processo de redemocratização, 85, e 88 com a Constituição, o Código Civil de 2002 e o de Defesa do Consumidor, e os demais códigos, todos eles estão sendo alterados nestes últimos 5 anos. Então, tanto o Código Civil, quanto o Código Penal, quanto o Código Comercial, quanto o Código de Defesa do Consumidor, quanto o Código de Ciência e Tecnologia. O Código de Ciência e Tecnologia não é um código. Ele se transformou em código, depois eu vou ler, até é interessante, porque são muitas as agências de fomento que estão financiando um evento como esse. E a posição das agências de fomento, na audiência ocorrida no Senado, para discutir, ainda esse mês passado, para discutir o Código de Ciência e Tecnologia, foi 1º de junho, essa audiência, 31 de maio para 1º de junho, o assessor jurídico do Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, são várias as que estão financiando esse evento, ele disse o seguinte, que esse projeto, que altera os procedimentos de pesquisa, altera o procedimento de financiamento de pesquisa, ele recebeu o nome de código, porque o setor de ciência e tecnologia necessita de um marco legal forte. Há uma fragilidade muito grande, na execução dos trabalhos de pesquisa hoje. E essa audiência no Senado, ela consistiu num repto a reduzir as amarras burocráticas que dificultam o trabalho de pesquisa, flexibilizar leis sobre compra de equipamentos permanentes, equipamentos importados, equipamentos necessários à montagem de laboratórios, sobretudo os de antropologia também, com seus servers e para propiciar os bancos de dados, e sobre as licitações. Então, essa discussão, segundo ele, é chamada de código porque altera as 12 leis que hoje regem os trabalhos de pesquisa e a relação dos pesquisadores com instituições de fomento. Então, por isso é que foi considerado código. Então, seria o 18º código, que também está em alteração.
está sendo discutido. Há comissões de juristas para todos e há, digamos assim, propostas, e eu vou tentar fazer uma reflexão sobre as propostas e o reflexo delas das respectivas práticas, né? Do processo civil, processo penal, comercial, ciência e tecnologia, eleitoral, e os três que afetam mais diretamente a questão da territorialidade. Alterações do Código Mineral, o antigo Código das Minas, de 40, que depois tornou-se Código de Mineração em 67, o Código Florestal, de 65, e o das Águas, né? Sem dizer a regulamentação da Convenção 169, que é um fato mais recente. Mas, antes de começar, eu gostaria de propor 3 perguntas, pelo menos. Quando é que são alteradas as normas, regras, preceitos e códigos que disciplinam a vida cotidiana numa sociedade? E essa pergunta, para nós, antropólogos, tem um sentido muito especial, né? Porque nós sabemos o quanto nós nos dedicamos ao estudo de regras, de leis, de normas, e quanto isso é essencial à nossa produção de conhecimento. Também gostaria de perguntar quais são as transformações profundas, de longo prazo, como diria Norbert Elias, ou estruturais, entre aspas, que estariam ocorrendo e criando condições de possibilidade para que todos esses códigos sejam alterados simultaneamente. Todos eles que afetam profundamente a vida social, conforme eu vou tentar expor para vocês. E também o que colocou os antigos códigos em xeque, do ponto de vista dos poderes que estão constituídos. Por que a alteração de tantos códigos ao mesmo tempo? Quais são os efeitos dessas transformações sobre as nossas práticas de pesquisa? Em primeiro lugar, todas essas polêmicas concernentes a esse processo que nós estamos chamando de recodificação, elas se manifestam não apenas através de publicações acadêmicas, mas, sobretudo, por meio de requerimentos para audiências, relatórios, pareceres, reivindicações e demandas sociais que escapam um pouco ao campo de produção de conhecimentos. Então, curiosamente, é algo que afeta a nossa prática, mas cujos gêneros de produção, a respeito dessas transformações, desses efeitos, elas ocorrem fora do âmbito das nossas práticas, né? Então, gostaria de que refletíssemos que essas transformações tanto apontam para desatar amarras burocráticas, que dificulta o trabalho de pesquisa, quanto para novas relações entre o público e o privado. Como é que as empresas privadas entram no processo de produção de conhecimento hoje? Sobretudo os grandes laboratórios de biotecnologia, não é? Como é que eles se colocam face a essa produção de conhecimentos? E também, não é, um dado importante, como essas modalidades diferenciadas de codificação, elas interferem no uso tradicional que povos e comunidades têm dos recursos naturais. Então, é uma transformação muito grande na sociedade que ocorre do que se poderia dizer na superestrutura, sem que haja uma transformação profunda capaz de traduzir isso. E se nós formos recuperar as práticas dos antropólogos, nós vamos ver que a antropologia da ação, com Soltex, por exemplo, ela surge em 1939, na Segunda Guerra Mundial, no início da Segunda Guerra Mundial. As discussões de responsabilidade social, com Berman, elas vão surgir em 67, 66, com a Guerra do Vietnã. Há sempre uma transformação profunda que leva os antropólogos a refletir sobre suas práticas. Mais recentemente, o trabalho do Marshall Sahlins e dos outros, de um grupo de antropólogos bastante grande, que reflete sobre o engajamento dos antropólogos nas ações de guerra, no caso do Golfo e no caso do Afeganistão. Então, sempre há grandes transformações que disciplinam essas relações. E fica essa indagação agora de por que essas transformações, né, e por que as práticas correm o risco de serem alteradas. Então, o convite é mais para pensarmos essas possibilidades e ver em que medida elas estão sendo modificadas. Para fim desses trabalhos, dessa exposição que estou fazendo, eu gostaria de sublinhar as iniciativas, não é, oficiais de redefinição de 3 conceitos: o conceito de território, o conceito de identidade e o conceito de comunidade. Os efeitos desse processo também de recodificação, em que os poderes imprimem às normas que regem a vida social uma nova direção, penso também que é importante atentarmos para os capítulos da regulamentação das profissões,
para a questão das perícias, laudos e estudos chamados de impacto ambiental, e, sobretudo, é o final do que eu vou falar, sobre a flexibilização dos direitos territoriais de povos indígenas e quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, sem dizer do acesso aos recursos da biodiversidade, que estão na pauta também dessas transformações, e de todas as transformações que implicam o uso dos recursos florestais, de recursos minerais e de recursos hídricos, desenhando um novo panorama de uso desses recursos na sociedade brasileira e afetando de maneira muito profunda a vida cotidiana desses povos e populações tradicionais. Segundo a interpretação senso comum dos juristas, nós estamos assistindo a uma recodificação e uma sistematização da legislação esparsa, né? Curiosamente, numa dessas audiências do Senado, tenho todas referidas, um dos senadores diz: não estamos vivendo uma ruptura social para que tenhamos uma outra Constituição, que há também uma proposta de uma nova Constituição. Nós não estamos passando por isso. Nós estamos apenas reformando parcialmente vários códigos. Entretanto, não é exatamente isso que está sucedendo e é o que eu pretendo transmitir a todos aqui. Por outro lado, percebe-se um ativismo judicial que reflete sobre as práticas de pesquisa e antropologia, sobretudo porque a própria aba mantém, desde a gestão do professor João Pacheco, mantém um convênio direto com o Ministério Público Federal. E esse convênio ele tem também disciplinado as nossas ações. Ele tem nos impelido a um conjunto de ações que são relações de aproximação entre a política e o direito, entre a etnografia e a política, entre a etnografia e a ciência do direito também. No caso do Código Civil, o que está em jogo, para nós pensarmos uma sociologia dessas normas, são as chamadas normas abertas. As normas abertas, elas se distinguem das normas cerradas, das normas fechadas. Porquanto as normas abertas, elas conferem ao juiz, à luz de um caso concreto, não é, o poder de proceder à concreção judicial da norma de acordo com as exigências do caso examinado. Então, o caso concreto ele tem uma importância bastante grande quando se fala em uma norma aberta. E o que está prevalecendo nessas transformações são normas abertas, né? São normas abertas. Parece-nos que os legisladores, de uma maneira propositadamente, eles parecem estar renunciando à tarefa de definir de forma exaustiva diversos termos de conceitos jurídicos ou de predeterminar a solução legal a ser seguida pelo juiz, deixando o dinamismo das relações jurídicas à definição, para que a decisão do juiz possa se impor, inclusive, ao texto normativo. Isso foi uma vitória na Revolução Francesa, quando as normas cerradas foram uma forma impessoais, foram uma forma de se contrapor às normas abertas do Estado dinástico. Entretanto, hoje, aquilo que parece ser uma inversão, né, ele traz consigo também seus riscos. E é para esses riscos, o Bourdieu tem um belo trabalho sobre o Estado dinástico, que eu acho que valeria a pena ser retomado para entender o deslocamento dessas normas hoje. Então, esse poder de criação, deferido pela própria lei, né, ao juiz, por meio de normas abertas, ele parece característico do final do século XX, mas ele é, sobretudo, característico dessa primeira década do século XXI, no caso brasileiro, porque ele espelha uma revolta contra o formalismo, né, e uma revolta contra as normas de tipo cerrado, de tipo fechado, né. E nesse sentido, é que nós temos hoje o risco de uma inflação normativa. São tantas as normas, são tantas as regras que estão sendo alteradas, que nós estamos diante de uma inflação normativa. E essa inflação normativa, né, ela traz em si também alguns riscos, né, nos obrigando a nos recolocarmos. Eu estou muito satisfeito com esse convite, que eu partilho com vocês algumas observações que eu penso que nós vamos ter que estar muito vigilantes, doravante, para cada alteração dessa, para cada nova norma que se coloca, porque são as formas como disciplinam as nossas relações entre nós mesmos, são as formas contratuais em relação aos financiamentos de pesquisa e são as formas com os nossos
com os agentes sociais com os quais nós trabalhamos e com os nossos próprios, digamos assim, meios de executar as pesquisas. Então, é quase que possibilitando, em refletindo sobre a distinção entre norma aberta e norma fechada, refletir uma reflexividade sobre o trabalho do antropólogo, sobretudo o trabalho de campo, né? Então, essa relação entre a norma jurídica e a ordem de fatos, que permite a ação do juiz colmatar termos vagos, preencher aquilo que não está explicitado, porque não é uma norma fechada, é que reside uma primeira dificuldade. Essa dificuldade se reflete nas transformações do Código Penal. E não vou me referir a todos os casos, porque seria define a discussão do aborto, né, as novas penalidades, como é que são discutidas, né, da eutanásia, do infanticídio, do estupro do vulnerável, né, da calúnia, da injúria, da difamação, o que passa, os crimes de honra, como passam a ser reinterpretados. Que também isso diz muito respeito à nossa disciplina, diz muito respeito à nossa ciência, né, que é pensar a própria ideia de honra. Inclusive, nos estudos de anteprojeto, está prevista a injúria qualificada, né, um termo bem claro. Quando a ofensa se refere à raça, cor, etnia, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero, idade, deficiência física, religião ou origem, né? E há também, distinguindo-se da injúria qualificada, a injúria real, quando está ligada à questão da violência, diretamente à violência. Nesse sentido, há uma proposição também, e isso diz respeito à história da antropologia, sobretudo a questão da antropologia criminal, as técnicas as impressões digitais nascem do próprio trabalho dos antropólogos. Isso era fruto de laboratórios de antropologia na primeira metade do século XIX, perdão. Então, agora, se tem também a identificação criminal a partir de bancos de dados com DNA. Essa identificação genética para os condenados por crime praticados com violência contra a pessoa, ela passa a ser disciplinada também. E isso diz respeito... E nessas comissões não há antropólogos. É o ativismo judicial. Há apenas juristas definindo isso. Então, esse é um outro ponto que, para nós, eu penso que é fundamental. Ainda no Código Penal, nas propostas do anteprojeto, há tópicos que integram esse relatório da Comissão de Juristas, né, do Senado, o de 20 agora, eu tentei fazer cronologicamente, não vou reproduzir tudo, até pensei em fazer um quadro sinóptico, mas recuei, porque seria uma pretensão muito grande. Agora, de 20 de junho de 2012, a questão da anistia a índios. Então, vou transmitir aos senhores como eu registrei, para que os senhores também possam desenvolver melhor essas reflexões até do que eu poderia fazê-lo. Teriam redução de pena ou simplesmente seriam anistiados os índios que praticarem crimes de acordo com suas crenças, costumes e tradições. Não sei se entenderam bem. Passíveis de anistia. A previsão só valerá para situações em que haja um reconhecimento de que o ato não viole tratados reconhecidos internacionalmente pelo país e ficará a critério da decisão do juiz. Novamente, a norma aberta. Não sei se me faço claro nisso. A prevalência da norma aberta, quer dizer, e sem uma comissão onde antropólogo não aparece. Esse é o Código Penal. No Código de Processo Civil, está em jogo a alteração, e penso que é importante recuperar um pouco isso, está em jogo a recuperação de quem é que realiza o laudo perícia, quem é que solicita a perícia. Que, no caso brasileiro, a perícia pode ser solicitada pelo juiz ou pode ser solicitada pelo Ministério Público Federal, não é? Nos casos judiciais. E nos casos administrativos, FUNAI, INCRA, MDA, outros órgãos são peças administrativas. Mas os pareceres, as perícias, os laudos antropológicos, os relatórios de identificação, eles acabam, quer dizer, que eles têm eles definem um gênero com distinções entre eles, não é? E esse quem produz e para quem coloca em pauta problemas que o Código de Processo Civil é que vai tratar. Esse código foi reformulado em 2002 e ele agora tem adendos a esse código. Então, nós voltamos a estar novamente na pauta dessas discussões. E com aqueles atributos todos que são do conhecimento de vocês. Um médico não pode ser perito do seu cliente, não é? Como se isso pudesse aplicar aos antropólogos. Só para que nós possamos também refletir um pouco, quer dizer, como se o antropólogo não pudesse ser perito daquele grupo em que ele estuda.
Não é? Então, voltamos a essa discussão na questão das discussões do Código Civil. Né? Também, outro ponto que seria importante nós recuperarmos, que eu acho que seria necessário, são as três categorias para as quais eu quero chamar a atenção, e aqui, nessa parte, eu vou ler, porque é propriamente o que diz respeito ao território, diz respeito à comunidade, diz respeito à identidade. Não é? Como é que vou dar um exemplo, por exemplo, dos pescadores. Tem um novo regulamento agora que entende, o Ministério da Pesca, desde o ano passado, que entende uma portaria, mas já vem por regulamentação das profissões, para que nós possamos pensar isso também, e que diz que é pescador uma coisa meio evidente, autoevidente, aquele que pesca, aquele que exerce atividade de pesca. Então, mas essa definição, aparentemente redundante, né, ela exclui o que pesca e cultiva, o que pesca e caça, o que pesca e extrai. Com isso, a primeira depuração que foi feita, só no Amazonas, são 2.600 famílias já foram afastadas dessa condição. Como se o ribeirinho... Então, passa a se tratar a pesca como profissão. Quando as leis de reconhecimento, né, dos povos e comunidades tradicionais, eles dizem para se prestar bastante atenção na relação com os recursos hídricos, que, na verdade, não é uma profissão, é uma identidade. Não é uma ocupação, é uma identidade. Então, há um conflito entre identidade, uma identidade coletiva, e uma ocupação, entre uma profissão e uma atividade e um elemento identitário. Essa distinção, ela tem uma força bastante grande, porque ela tem sido aplicada em outros domínios. Nós vamos ver aqui que, no caso dos quilombolas, por exemplo, se utiliza, no que diz respeito mais de perto a nós todos, aqui que trabalhamos com povos e comunidades tradicionais, é o caso do Código Florestal, as transformações no Código Florestal, no Código de Mineração e no acesso aos recursos hídricos. Esses três pontos, eles são pontos vitais e dizem respeito diretamente aos nossos trabalhos de campo. Então, nesse primeiro caso, dos pescadores, isso fica muito forte. No caso dos quilombolas, uma coisa curiosa, o Estado agora coloca uma distinção entre os direitos do superficiário, como se os direitos de quilombola fossem dos superficiários, está nos decretos, por oposição aos direitos à titulação definitiva, tal como preconizados no artigo 68 do Ato das Disposições Condicionais Transitórias. Então, nós passamos a ter superficiário substituindo o elemento identitário, pescador enquanto profissão substituindo pescador enquanto identidade, o ribeirinho enquanto identidade. Nós começamos a ter... Então, não são casuais essas transformações, elas têm efeito sobre os nossos trabalhos e vão ter efeito sobre os nossos projetos de pesquisa, porque uma pesquisa que se define para pescador, ela vai ter que cumprir legalmente aquilo que está sendo definido como relativo à pesca. Muda o cômputo, e nós estamos enfrentando isso de perto, porque, por quanto, no meu caso especificamente, nós temos agora, estou iniciando uma pesquisa, né? Aliás, sou muito grato por terem me convidado, porque eu não estou finalizando nada, eu estou começando, estou aprendendo, estou começando um novo projeto nesse sentido. Nesse projeto, não é um projeto que nós estamos com dificuldades, porque exigem termos de anuência. Os financiadores, por parte do Estado, exigem termos de anuência. E os termos de anuência relativos à pesca têm que ser firmados por pescadores. Não sei se eu torno claro isso para vocês. Relativo à quilombola tem que ser firmado por quilombola. Então, se cria uma certa camisa de força, onde a profissão, o dado da ocupação, se sobrepõe ao dado da identidade. Então, eu acho que essa é uma primeira tensão que reflete na prática antropológica. E, quanto a isso, do meu ponto de vista, que eu gostaria de chamar a atenção, é qual a transição que está em jogo hoje. Para mim, é uma transição entre proteção, que foi muito bem discutida esses 3 dias no Seminário de Antropologia nos Museus, e protecionismo. Há uma passagem, a transição que está em jogo, do meu ponto de vista, seria essa. Então, lendo, assiste atualmente à implementação de políticas de organização de espaços e territórios, que não são produto mecânico da expansão gradual das trocas, mas sim o efeito de uma ação de Estado deliberadamente protecionista, voltada para a reestruturação de mercados, disciplinando a comercialização da terra
e dos recursos florestais e do subsolo. Então, nós estamos falando de reestruturação formal de mercados, quando estamos discutindo a redefinição que concerne a territórios. A distinção entre proteção, que deriva de mecanismos de uma ação ambiental conservacionista, perpetrada por agências multilaterais, nós tivemos aqui uma delas, no caso das terras indígenas, que financia o PEPTAL, estava aqui o representante da GIS, né, da Cooperação Internacional, e também, quer dizer, diz respeito às nossas relações, não só às instâncias de fomento, mas também à cooperação internacional. Essa distinção ela é perpetrada por agências multilaterais e consiste numa ação de Estado inspirada principalmente no potencial de crescimento econômico, que torna-se elementar para uma compreensão mais detida das transformações em jogo. Então, a denominada proteção da natureza e o conjunto de medidas preconizadas por agências multilaterais como a Organização Mundial de Comércio e outras que definiram uma série de projetos, o próprio PPG-7, Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais, né, a assumir, levaram-nos agora a ter um sentido contrário, de não mais exatamente uma proteção da natureza, mas um conjunto de medidas que relativiza essa proteção. Então, para mim, há um processo aqui, o segundo processo, é um processo de dessemantização, onde o significado de proteção ele tem como vigência o seu oposto. Não é? É diferente da ressemantização. Ele tem aqui o seu oposto como elemento. Isso é que leva à relativização da proteção e assumir sentidos opostos àqueles antes defendidos nos documentos das agências multilaterais, nos documentos oficiais do governo. Ainda que não possamos, às vezes, perceber alterações muito profundas nessa retórica protecionista, porque ela é um fenômeno muito recente, ela, às vezes, aparece sob a forma do desenvolvimentismo, e agora aparece dividido também, desenvolvimentismo de direita, desenvolvimentismo de esquerda, quer dizer, é bastante complexo esse campo, até para se ir adentrando pelos... Um autor chama de cipoal, né? É um cipoal de orientações, de normas, de instruções normativas, que dificultam, inclusive, o acesso e o entendimento. Né? Eu mesmo não estou conseguindo passar para vocês a exaustão, todas as dimensões que implicam cada assertiva dessa que eu faço, né? Então, dessa maneira, ainda que se perceba alterações profundas, não se perceba alterações profundas na retórica protecionista e que os instrumentos chamados de proteção não tenham sido ainda radicalmente modificados, observa-se que as políticas protecionistas, em termos mercantis, deixam entreaberta a possibilidade de uso intensivo e imediato dos recursos naturais, em prol do crescimento, em prol de crescimento econômico e de políticas crescimentistas, entre aspas, traduzidas pelas grandes obras, né? No caso das hidrelétricas, rodovias, portos e congêneres. Essas políticas de crescimento têm sido apontadas como solução para a pobreza extrema, produzindo uma territorialização consoante o potencial de uso mercantil dos recursos naturais, combinando assim ações que objetivam flexibilizar os limites dessas unidades de conservação e manter o combate, digamos assim, aquelas violações. O discurso do desmatamento, ele continua a prevalecer. Um dos efeitos disso, e talvez o exemplo mais evidente, são 5 unidades de conservação que foram reduzidas da região do Tapajós. Eu tomo muito a Amazônia como referência empírica, porque é a minha região de trabalho. Não é? 5 unidades de proteção que foram reduzidas. Essas unidades, e esse ato da redução, ele trouxe uma ação contestatória da Procuradoria-Geral da República ao governo brasileiro, que questionou o governo brasileiro, agora em fevereiro de 2012, da constitucionalidade da medida provisória que autorizou essa redução. Quer dizer, terras indígenas não podem ser reduzidas, terras de quilombos não são passíveis de redução, unidades de conservação não são passíveis de redução, não há, e a despeito disso, estão sendo reduzidas. Esse aqui é um outro problema central que interfere na sua forma de conceber e até, às vezes, de apresentar os dados, onde nós apresentamos as terras indígenas junto, às vezes, com as unidades de conservação. Então, gostaria que tivéssemos atentos a isso. No caso, o Ministério Público Federal, ele considera que as unidades de conservação são essenciais para a preservação dos biomas e não podem ser reduzidas. Argumenta também que quaisquer alterações
devem ser realizadas a partir de discussões do Congresso Nacional, sem que seja preciso editar uma medida provisória. O mesmo procedimento se dá com relação ao acesso à biodiversidade. O Brasil é o único país, na América do Sul, que não possui lei para disciplinar esse acesso aos recursos da biodiversidade. O Brasil possui uma medida provisória, que é do governo Fernando Henrique, de 2001, e não foi, por incrível que pareça, é o que continua vigindo. Então, nesse sentido, essa vigência absurda com relação aos recursos da biodiversidade, ela coloca também limites. Ela também mostra que está em jogo uma mercantilização dos recursos. Essa mercantilização passa a abranger a floresta em pé, não é? Os seus efeitos são efeitos que, nesse momento, nós não podemos mensurar, mas os povos indígenas, agora na Rio+20, deixaram muito transparente isso nas suas reivindicações. Então, a despeito de nós estarmos atravessando um momento de transformações profundas, nós estamos atravessando momentos que exigem uma reflexão muito detida sobre a dinâmica das relações entre os antropólogos e os seus agentes sociais de referência, mas, sobretudo, entre o Estado e os povos de comunidades tradicionais, entre o Estado e os povos indígenas, entre o Estado e quilombolas. Nós estamos vivendo uma situação em que a mercantilização dos recursos naturais, ela faz com que esses recursos naturais sejam tratados como estratégicos e, portanto, sob a égide de uma segurança nacional que impede o seu livre uso por esses que estão tradicionalmente fazendo uso delas. Eu acho que esse é um outro também elemento que aparece com força. Então, nesse sentido, reformar o Código Florestal, reformar o Código Mineral e até o Código Comercial. Imagine, o Código Comercial é de 1850. Ele trata dos contratos. E podem ser contratos de aquisição, quaisquer que sejam, embora nele tenha também a regulamentação dos contratos por meios eletrônicos. Você tem a definição disso. Mas ele trata, sobretudo, dos contratos que são estabelecidos para uso de recursos. E nós sabemos que tem as parcerias público-privadas, tem o projeto de privatização das florestas tropicais. Então, nesse sentido aqui, o próprio Código Comercial, que é um código do chamado Segundo Império, que nunca sofreu reformas, ele vai também ser profundamente alterado, não é? Do mesmo modo que os elementos da reestruturação formal do mercado de terras. Por exemplo, aquisição de terras por estrangeiros. Nós estamos tendo uma redefinição completa, com pareceres da AGU, né, da Advocacia Geral da União, com pareceres contrários do Ministério Público Federal e com inúmeros trabalhos aqui da USP, né, de colegas nossos, sobre esse novo capítulo, né, da nossa história, agora numa dimensão bastante grande. Então, em virtude disso, é que estamos constatando a tramitação simultânea de inúmeras propostas no Legislativo, alterando quase todos os códigos, que regem as relações produtivas e que regem as relações de circulação, as relações comerciais. Essas relações também passam, digamos assim, a serem tomadas de uma forma mercantil. Há quem fale, não é o caso da minha interpretação, numa comoditização dos recursos da natureza. Eu não creio que esse mercado de commodities que ele tenha se estendido e que essa mercantilização já tenha atingido esse ponto. Não obstante a visão triunfalista do agronegócio, que sustenta esse crescimento, essa ideia de crescimento econômico, eu acho que não há força para isso. Entrementes, o que aparece com muito vigor, né, em tudo isso é a certeza de que os sentidos de território são redefinidos e que passam a referir, em primeiro lugar, a um biologismo extremado. Quer dizer, nesse sentido aqui, seria quase que um darwinismo social tomado numa perspectiva superconservadora. Não é? É uma apropriação, aquela ideia das diferentes apropriações do darwinismo, e nesse caso aqui, uma apropriação conservadora, não é? onde esse biologismo extremado ele passa a caracterizar o próprio ambientalismo empresarial. E esse ambientalismo empresarial é que detém os grandes fundos de investimento hoje, que, inclusive, estão criando laboratórios de pesquisa. Por isso que o Código de Ciência e Tecnologia ele torna-se importante,
Porque quem é que está criando os grandes laboratórios de pesquisa hoje em ciências naturais e começa a criar os grandes laboratórios de pesquisa referidos a geoprocessamento? Quais são as empresas? Eu acho que nós temos que tentar responder. São empresas para as quais muitos antropólogos trabalham. Também essa é outra realidade que nós não podemos nos furtar. E não podemos ter medo de travar essa discussão. Nós temos que abrir as portas, por isso que eu acho que construir relações democráticas não é muito fácil, seja dentro da nossa própria associação, seja com os problemas que afetam as nossas práticas de pesquisa. Mas essa discussão aberta nós temos que fazer o esforço para ter, porque aqui é o nosso lugar de discutir isso. Eu acho que talvez, doravante, a gente tenha até que ter assembleias anuais, pensar em outras formas de consulta para abrir um pouco e democratizar os procedimentos, para que a gente possa ter, digamos assim, uma outra forma de, inclusive, pensar as nossas dificuldades, que hoje não são mais dificuldades individuais. Nós temos, inclusive, algumas situações de criminalização das práticas de pesquisa. Há vários de nós que estamos respondendo a processo. Então, acho também que isso não pode, a nossa associação ela não pode, digamos assim, esquecer esses aspectos da nossa prática, né? Então, esses laboratórios de biotecnologia, hoje, eles têm uma força muito grande e eles têm também contratos com as comunidades locais. Aqui é que o termo comunidade, se território se deslocou, aqui o termo comunidade também começa a se deslocar, porque são com as comunidades locais que estão estabelecidos os contratos. E esses contratos têm sempre, aqui a prática do antropólogo, tem sempre como assessor o antropólogo. Às vezes é o antropólogo que redige os termos do contrato. Somos nós, colegas nossos, nós mesmos, que vamos redigir, então nós temos que refletir isso também. Eu acho que isso, digamos assim, não tem mais agora um lugar, digamos assim, de uma prática de pesquisa que possa parecer oculto a todos. Não, tem códigos de ética. Não é por acaso que tem esse código de ciência e tecnologia em jogo. Não é por acaso que tudo está sendo repensado, desde o financiamento até as licitações, tudo está sendo refletido. Então, esse esforço também tem uma parte que é de responsabilidade social dos antropólogos. Ao contrário do Berman, que discute isso na Guerra do Vietnã, em 67, nas universidades norte-americanas, nós somos obrigados a discutir isso num outro contexto. Num contexto que não tem guerra declarada, mas tem, no mínimo, uma guerra de códigos em jogo. Tem, no mínimo, uma guerra de normas. E são normas que afetam as nossas práticas, as mais simples delas. Nesse sentido, mesmo reconhecendo os acirrados debates e as dubiedades, né, em torno de decisões relativas a esses critérios que objetivam estabelecer novas fronteiras, nós podemos adiantar que todas as ações hoje, todas as ações que nós estamos sendo convidados a refletir, sobre as quais nós estamos sendo convidados a refletir, ela debilita os fatores identitários. Tudo vai ser reduzido ou pobreza extrema, ou tudo é reduzido a superficiário, ou tudo é reduzido à profissão, né? Eu acho que esse dado aí é um dado importante. E propicia condições, isso é o mais grave, para uma atomização dos agentes sociais. Essa atomização, ela tem implicações profundas, e nós podemos recorrer ao Weber nisso, da distinção de relações comunitárias para relações associativas, porque elas afetam diretamente todas as relações associativas. E essa, por assim dizer, é a tragédia desse momento. É quando essas relações elas são afetadas de alguma maneira, fragilizando as maneiras de representar, as formas como essas comunidades estruturaram para serem representadas. Porque todos os grandes projetos eles são de curtíssimo prazo. Mudou a ideia do tempo. Eu não quero dizer aqui, e tomando um empréstimo ao discurso dos economistas, né, que a contingência, ou tempo curto, ela passa a se sobrepor aos tempos longos. Nós passamos a ter crises sucessivas do capitalismo. E essas crises sucessivas, de 2008 para cá, nós podemos enumerar alguma delas. E elas têm efeitos bastante pertinentes quando resultam numa atomização dessas comunidades locais, numa atomização dessas expressões organizativas, afetando com isso profundamente todas as formas de defesa que indígenas têm face aos seus territórios, que quilombolas têm tido face às suas terras, às suas territorialidades, ou que quebradeiras de coco, babaçu, peconheiros, ribeirinhos,
povos de faxinais, povos de fundo de pasto e todas essas outras comunidades têm tido diante das pressões sobre suas territorialidades. Então, eu acho que a antropologia, quando reflete sobre esse impasse e quando percebe que é na identidade que isso está tornando mais forte, né, nos obriga a uma reflexão. Há um artigo da Nancy Fraser, atual, até um reproduzido agora no Le Monde Diplomatique, que ajuda a pensar isso, que não há uma distinção, propriamente, entre as reivindicações econômicas e as reivindicações identitárias. E não podemos também pensar que há uma comoditização da cultura, porque essa própria cultura ela foi redefinida, está sendo redefinida, perdão. Uma das questões que foi mais discutida na Rio+20 é que os três pilares do chamado desenvolvimento sustentável não são apenas o social, o econômico e o ambiental. É que o fator cultural ele é essencial para poder refletir sobre essa situação que nós estamos passando. Que não se pode, digamos assim, abstrair o dado da identidade e, sobretudo, aquele da autodefinição. Aqui é que entra esse último capítulo do que eu estou tentando passar aos senhores, que diz respeito à regulamentação da consulta, ou à consulta da consulta, naquilo que tange ao 169, que é a grande discussão agora que reuniu, foi nessa Assembleia no Rio, tinha mais de 1.200 representações indígenas, na representação quilombola também da CONAC, tinha mais de 1.000 representantes, e as discussões que estavam em jogo eram exatamente essas das quais eu estou me permitindo passar aos senhores algumas delas. Eu nunca me senti tão identificado enquanto antropólogo, né, e que, aliás, nós temos que distinguir muito bem, o professor Cardoso ele faz uma crítica ao Soltex, dizendo que a antropologia da ação do TEX ela não tem a reflexividade. E, no nosso caso, se nós usarmos essa expressão, não é, eu convido a que incorporemos a reflexividade, porque nós não podemos reduzir a nossa prática a uma militância. Sobretudo, muitos de nós que sequer têm filiação partidária e que mantêm e exercem a autonomia da nossa profissão, os critérios de competência e saber do exercício da nossa profissão com bastante vigor e, às vezes, até com a indignação que extrapola os limites, mas que é necessário também em determinados momentos. Mesmo entre nós, às vezes tem alguma forma áspera que vai ter que ter, porque é impossível dialogar de outra maneira, porque tem uma surdez, tem uma monotonia que é própria de quando se imagina que tudo não se transforma, que tudo se mantém monotonamente igual. Então, eu acho que essa ideia de monotonia também, aí, tomada ao Kant, eu acho que ela transforma um pouco, da mesma maneira que esse elemento da cultura. E o que ficou muito claro para mim foi que a questão da autoconsciência cultural, que não é um conceito do Marshall Salles, é aquele conceito que já vinha sendo trabalhado pelo Kant e depois pelo Hegel, a ideia da autoconsciência, como é que ela se coloca em determinado momento. E quando ela combina com a identidade, o efeito que ela produz. E as nossas práticas hoje, de certa forma, elas refletem essas transições, elas refletem essa dinâmica. Não é? E é sobre isso que eu acho que nós aqui, que eu vou também me encerrando, finalizando, perdão, porque também, para mim, esses dispositivos todos que estão sendo colocados em transformação, né, no caso do Código Mineral, eles já estão sendo aplicados antes que os códigos sejam votados, antes que os anteprojetos sejam votados. Você já tem as medidas sendo implementadas, né, decretos que dizem que esse subsolo, algo que a Constituição já diz, que o subsolo é da União, e que os decretos repetem. É o lite na Gênesis como mito. Né? No discurso da política, você tem que repetir, repetir, repetir e se impor pela definição, quase que criando algo performático. Nesse caso, é um exemplo disso, a monotonia dos decretos que vão repetindo algo que está na Constituição, mas alertando as pessoas que eles perderam a condição daquela identidade, porque se transformaram, os seus direitos agora são direitos de superficiários. Então, a recuperação, o repórter ontem também, da fala da presidente da ABA, recuperando a ideia dos direitos culturais. Porque essa é uma briga que nós estamos travando. Seja nos filmes, e ontem foi uma discussão incrível, dos três filmes, do Paralelo 10, do Xingu e do filme do Nilson Castinauá, quer dizer, que estava na discussão, eu acho que tem ali os procedimentos dos antropólogos, da relação dos antropólogos com os grupos estudados, estavam presentes ali, estava presente o rondonismo, estava presente o vila-boazismo, não é?
que a seguradora... E estava presente também o tiaísmo. O Terry, quando apresentou o trabalho dele, 15% das terras do Acre foram obtidas a partir de relatórios de identificação trabalhados por antropólogos. Por antropólogos que tiveram como orientadores o professor Roque, professor Cardoso, professor Moacir Palmeira, professor Otávio Velho, que tiveram esses professores como orientadores. Terry foi aluno de todos eles. Então, eu acho que esses padrões que estão em discussão e que estão dividindo, vocês viram no filme Xingu, me perdoe a referência, que os Vilas Boas tentam se separar de Rondon. Tentam dizer, não, Rondon faria assim, nós estamos fazendo assim, de uma maneira diferente. E hoje nós vemos que os nossos colegas estão fazendo a crítica desses dois procedimentos. Então, também as práticas da antropologia, elas estão coladas à história, de certa forma. A história das nossas práticas, a história das nossas maneiras de intervir naquelas situações nas quais nós estamos trabalhando. Então, para finalizar, né, a última situação que, para mim, é super preocupante e que me também torna indignado, em certo sentido, são as inúmeras propostas ao novo Código de Mineração, né, que tramita no Congresso Nacional. Todas convergem para flexibilizar direitos territoriais, seja de povos indígenas, seja de quilombolas, seja de quem for, e transformar tudo isso num direito de posseiro, como se fosse um direito que reduzir tudo. É impressionante o esforço que eles têm de transformar tudo isso numa questão agrária estrito sensu, que pode ser resolvida por um programa governamental de regularização fundiária. Então, nesse sentido, esse eclipsamento dos aspectos identitários, mais uma vez, conspira de maneira muito profunda contra as nossas práticas e, de certa maneira, invalida os nossos trabalhos. Porque, é como diz certa imprensa, não é? Esses grupos são invenção dos antropólogos, contrariando todas as evidências das realidades localizadas, todas as evidências dos processos reais. Era isso que eu queria falar, e agradeço e peço se falei de uma forma meio conturbada, não lendo exatamente na ordem que eu escrevi. Muito obrigado.